Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no programa Líder de Audiência da TV Aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. Conversa de bastidores na Jovem Pan. Às terças e quintas eu tenho um encontro marcado com você logo após os Pingos dos Is. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber o prefeito eleito de Caçapava, o advogado Ian Lopes de Almeida. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Tudo bom, Fabrício? Boa noite. É uma grande honra retornar ao Jovem Pan, essa tão conceituada emissora, para estar conversando junto contigo, um amigo de longa data e logo mais um parceiro. Ian, eu começo essa entrevista, porque a sua idade foi um dos principais desafios da campanha eleitoral. Como mostrar experiência com tão pouca idade para um eleitor tão conservador quanto o de Caçapava? Fabrício, eu discordo de você que a minha idade foi um problema. Ela foi justamente um diferencial. Durante a eleição que a gente passou, eu fui muito atacado, justamente por ser jovem e ser diferente dos demais políticos. A gente quebra um padrão de política que nunca deu certo, que a gente mostrou para o eleitor que com capacitação, que com um time, que com um projeto, a gente consegue fazer o que nunca foi feito. Eu acredito que a minha eleição se dá justamente por conta disso, ser diferente. Eu não falei que foi um óbice, mas um desafio, convencer um eleitorado tão tradicional e conservador como o de Caçapava, que uma liderança jovem poderia levar a cidade à frente. Você explicou isso aqui. Sim. Mas baseado no programa de governo que você apresentou, no plano de governo, há muitos desafios a serem enfrentados. Caçapava vem de algumas gestões onde o orçamento municipal não cresceu. Hoje você vai assumir uma prefeitura com um orçamento de quase R$500 bilhão, 500 milhões, o que está muito aquém das necessidades do município. Sim. Como fazer alavancar o desenvolvimento econômico da cidade? Fabrício, a gente tem um orçamento de quase R$500 bilhão, porém o potencial de investimento ele é baixo. A gente gasta quase 50% com folha de pagamento e com o custo da máquina. A gente, na transição de governo, já está estudando as formas de reajustar isso daí. A gente enxugar os contratos, reduzir a nomeação em alguns cargos de confiança para ter uma margem de investimento para trazer qualidade de vida. Eu acredito que a saída para isso é a gente reduzir o que a gente tem de gasto e, principalmente, ir até Brasília, conversar com os deputados, ir até São Paulo, conversar com o governador, para trazer recurso de fora, que a gente até então não contava, mas vai poder contar. Como vereador, você teve uma visão estratégica sobre a administração do governo Pétala Lacerda. Na sua opinião, qual é o maior desafio que você vai enfrentar na cadeira de prefeito? Eu acredito, Fabrício, que o maior desafio é a questão da saúde. A gente hoje tem uma Fusan que não pertence ao município, mas é um hospital que presta serviço à cidade. É uma fundação custeada pela cidade. A gente tem uma dívida grotesca de R$60 milhões, sem contar os acordos não cumpridos e também o seu orçamento anual, que é de R$60 milhões também. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma gestão diferenciada por lá para justamente reduzir os custos para poder aumentar o investimento. Nessa gestão, o maior desafio vai ser a gente conseguir manobrar uma margem que é pequena dentro de 1 milhão de necessidades que a gente tem na cidade. Ian, você fala que a Fusan ela não é do município, ela é uma fundação de assistência com mais de 100 anos na cidade de Caçapava e que é o equipamento mais importante de saúde, embora haja uma secretaria de saúde. Você pretende manter essa relação com a Fusan? Com certeza. A gente só tem um hospital na cidade que presta serviço ao município. A gente tem uma fundação que é 100% custeada pela cidade e que sem ela a gente não teria quem prestar serviço. Então, por mais que seja um problema, que a gente tem uma série de questões que têm que ser reajustadas, a Fusan tem salvação e a gente consegue fazer a diferença por meio dela. Hoje, no caso especificamente do atendimento básico em Caçapava, há demora de quase 6 meses para até exames laboratoriais. Como melhorar isso em tão pouco tempo? Fabrício, o primeiro ponto é rever os contratos. A gente, há 6 meses atrás, tinha um contrato de postinhos de saúde de R$1.800.000 por mês. Na troca de OS, passou para R$2,5 milhões. É um aumento de quase 50%, que a gente não vê na prática. A gente não viu aumento de médicos, não viu aumento de efetivo. A gente vai reajustar o contrato e adequar, vendo o que a gente gasta hoje e como a gente pode melhor gastar esse investimento. Quando a gente fala de especialista, de atendimento médico e de exame, é tudo por meio desse contrato da OS. A OS é a empresa que gerencia os postinhos de saúde. Então, o primeiro ponto é a gente chamar a empresa, ver o que está sendo pago, ver o que a gente pode cortar e aonde a gente pode investir o dinheiro que vai ser remanejado. Agora, no que tange a saúde preventiva, também estava composta no seu plano de governo. O que você pretende implantar diferente do que o governo Pétala fez na área de saúde?
No governo Pétala, centralizam a especialidade médica em um só ponto no centro da cidade, ali perto do postão, no centro de especialidades médicas. É muito mais fácil, Fabrício, eu levar um médico até o bairro do que levar um bairro até o médico. A gente não tem que centralizar, a gente tem que descentralizar. Sabendo que nós não temos hoje transporte público eficiente, sabendo que nós temos muitos bairros na cidade, 23 postinhos de saúde, a gente quer fazer um cronograma rotativo para que o médico vá até o bairro e visite as pessoas. Se a gente prevenir, a gente não tem que remediar. Além desse trabalho, né, hoje todo mundo espera um atendimento do PAN da Vila Menino Jesus. Você vai transformar o PAN em UPA? O PAN, Fabrício, ele foi constituído como 24 horas por conta de um recurso impositivo do nosso gabinete, R$150 mil. O que acontece? A metragem do PAN não corresponde à metragem necessária exigida pelo Ministério da Saúde. Nosso plano é manter o PAN 24 horas, mas em paralelo fazer uma UPA 24 horas conveniada com o governo federal. A gente sabe que dependemos de uma série de fatores. Do governo federal aceitar o convênio, a gente fazer os trâmites burocráticos. Mas o PAN, ele é incompatível com uma UPA. Seria o ideal, mas a gente não consegue, porque é fisicamente impossível fazer isso. Mas aí se utilizar aquele terreno próximo, né, que hoje tem inclusive um equipamento de esporte, e você fazer uma reforma naquele espaço? Eu acredito, Fabrício, que é mais vantajoso a gente manter o PAN para que a população que mora na vila utilize daquele aparato, e a gente faça um segundo PAN, que no caso vai ser uma UPA, na parte alta da cidade, que é, por sinal, a região que mais vem crescendo nos últimos anos. A gente tem hoje 32 condomínios sendo criados na parte alta da cidade, sentido Piedade, que é um bairro grande lá na cidade. Então a ideia de fazer uma UPA é justamente para não sobrecarregar a Fusan e tampouco o PAN. Ian, um dos principais desafios do próximo prefeito também é adequar os investimentos em educação para melhorar os índices da cidade, né? Hoje, a educação de Caçapava tem o sistema SESI, mas muitos dizem que não está integrado no plano educacional. Como fazer isso? O que acontece, Fabrício? A gente está numa fase de transição em que a gente vem escolhendo quais vão ser os profissionais que vão liderar a educação. Ao mesmo tempo que a gente ouve muitos elogios da SESI, a gente ouve algumas críticas, principalmente por não ser integrado. Não tem como exigir que a gente tenha o resultado que o SESI tem, se a gente não tem hoje a estrutura que o SESI tem. Não é só o livro, é uma soma de fatores. É capacitação, é valorização de profissional, é estrutura de sala de aula. A gente vai reavaliar a estrutura para justamente investir onde mais falta. A gente mapeou as escolas, sabe quais são as piores e sabe muito bem como remanejar os recursos, para posteriormente fazer acontecer o aumento do IDEB. Isso significa que você vai rever o plano SESI educacional? A gente vai rever de acordo com o que os profissionais da educação acreditam. É a gente ter um livro que realmente seja competente e conveniente à estrutura que a gente tem. No que tange ao ensino técnico profissionalizante, né, que é uma necessidade para os jovens da cidade, o que você pensa a esse respeito? Olha, Fabrício, eu comecei minha trajetória profissional no ensino técnico. Eu me formei na ETEC Machado de Assis como gestor de recursos humanos e a partir daí eu virei MEI, me formei na faculdade, virei vereador e hoje sou prefeito da cidade. Eu julgo ser muito importante investir no técnico porque ele é um curso de rápida inserção no mercado de trabalho. A pessoa se capacita e já pode trabalhar com um salário bacana em pouco tempo. A gente quer vincular o curso técnico com a indústria para que a gente cada vez mais possa oferecer capacitação para quem mora na cidade. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o advogado Ian Lopes de Almeida, eleito prefeito de Caçapava. Fique comigo. Que saudade! Camarão, coco, bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, o programa líder de audiência da TV aberta, na maior rede de rádios do Brasil. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, você tem um encontro marcado comigo.
No programa de hoje, eu recebo uma das mais jovens lideranças da RM Vale, o vereador, advogado Ian Lopes de Almeida, eleito prefeito de Caçapava. Ian, no bloco anterior, nós falamos sobre os desafios em saúde e educação. Eu gostaria de, agora, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico, preparar a cidade para o futuro. Durante o processo eleitoral, eu vi alguns vídeos em que você se destacava à frente de um importante projeto que não foi à frente, que é um parque aeroespacial para a cidade, por meio de um aeroporto já construído no Aerovale, que é um empreendimento privado. Há efetivamente chances de voltar a esse projeto para a cidade? Fabrício, existem chances reais e concretas. Por sinal, amanhã eu vou almoçar com o Rogério Penido, que é o proprietário da Aerovale. O que acontece? A gente esbarra hoje em uma série de burocracias a nível municipal, estadual e federal. Eu, como prefeito, estou disposto a levar para a Câmara projetos para que a gente possa justamente tirar a burocracia e fazer com que o Aerovale volte a funcionar. Eu estou disposto, como figura política, aí em São Paulo, aí em Brasília, junto com os empresários, para fazer esse empreendimento destravar. A gente sabe que para a cidade se desenvolver, tem que ter empresa, tem que ter vazão para o que é produzido. E o Aerovale, com certeza, como um grande aeroporto a nível Vale do Paraíba, seria um grande diferencial para a gente. Tem chance, tem como fazer, não depende só de mim, mas estou à disposição para fazer tudo o que for necessário. Além dessa linha voltada para a tecnologia aeroespacial, quais são os principais aspectos propícios para o desenvolvimento de Caçapava na sua gestão de governo? Lei de incentivo fiscal. Eu sou formado em Direito e advogado, Fabrício, e como vereador eu pude conhecer várias cidades do Vale do Paraíba. Tem uma, que é Pindamonhangaba, que só cresceu a partir do momento que incentivou que empresas fossem até lá. Se você é um empresário e tem recurso a ser investido, você busca um solo fértil, que não tenha burocracia, que tenha uma tributação um pouco mais baixa, que tenha contato direto com quem realmente pode resolver. O meu mestrado é justamente em cima disso. É planejamento regional com ênfase em emprego. A gente quer readequar a lei de incentivo fiscal da cidade para atrair mais empresa. Como? Com menos burocracia, com mais agilidade no trâmite, é tapete vermelho mesmo, igual esse daqui, e principalmente com redução de tributação. A atual administração investiu na constituição de um parque logístico para a cidade. Na sua análise, é um caminho para o desenvolvimento? Pode ser um caminho, mas ele é acessório. A gente só tem um polo logístico quando a gente tem alguma produção já realizada. Não tem como eu querer ser um polo logístico se na minha cidade ou vizinhança eu não tenho mercadoria a ser escoada. Nós temos hoje em Taubaté, em Pinda, em Jacareí, em São José, polos semelhantes. Então é importante, para que o nosso polo floresça, a gente tenha também empresas no nosso solo fértil. Nós tivemos durante o processo eleitoral a visita do presidente em exercício, o governador Geraldo Alckmin, na nova planta fabril da Nestlé, que vai ampliar ainda mais e transformar a cidade na principal produtora de Kit Kat do mundo. Sim. As tratativas com a Nestlé também estão dentro das próximas missões a serem enfrentadas por você? Com certeza, Fabrício. Como prefeito e junto ao meu responsável de desenvolvimento econômico, a gente vai visitar não só as empresas de fora para convidar para vir para a cidade, mas as que a gente já tem. É muito importante que a gente crie um ambiente favorável a todos, para quem já está aqui e para quem também vem. Então eu faço questão de, pessoalmente na Nestlé, na Pilkton, na MWL, que hoje em dia não funciona mais, em cada uma das empresas da cidade, para ver como que a gente pode trabalhar em conjunto. O desenvolvimento turístico-cultural também é um elemento acessório ou você vê importante para o município nesse atual momento? Eu julgo ser muito importante para propulsionar a geração de emprego e renda. Tanto o turismo quanto a cultura, eles têm que gerar emprego. É valorizar a cultura, a raiz, a tradição, mas acima disso é a gente gerar renda em cima disso. Nós temos uma cidade hoje muito plural, muito horizontal, que tem desde montanhas a caminhos de bicicleta, tem floresta, tem rio. A gente quer utilizar do turismo justamente para gerar mais emprego e renda junto com o comerciante local. Como vereador, o parlar, o conversar, o debater é muito presente na sua trajetória. Como é que você fica agora com essa Constituição onde 50% da Câmara Municipal foram de opositores à sua candidatura? Sabe o que eu enxergo, Fabrício? Eu, por ter sido vereador, sei muito bem como tratar um vereador. O vereador, quando ele reclama, quando ele aponta, não é porque ele é malvado, é porque ele quer entregar um serviço para a população. Ele quer uma vaga no hospital, ele quer que arrume uma rua que está ruim, e é justo. Eu, como prefeito, tenho que utilizar o vereador como um olho da minha gestão. Eu não posso estar em todos os lugares. Então, os parlamentares têm que estar presentes junto comigo para verificar o que acontece pela cidade. Eu conversei com cada um dos vereadores, liguei para cada um deles para parabenizar e para entender quais são os anseios que cada um tem. E eu pude perceber que, muito acima de partido, todos eles são Caçapava.
A gente vai ter diálogo aberto, a gente vai ter justamente um contato próximo para poder fazer da cidade de Caçapava a cidade da vez do Vale do Paraíba. Então a população pode esperar um mandato colegiado, onde os vereadores tenham real acesso à administração pública e o prefeito seja um líder das vozes em sintonia com o desenvolvimento da cidade. Fabrício, um grande líder é aquele que forma líderes. Eu, como prefeito da cidade, reconheço que cada vereador representa um segmento da cidade. O agro, a causa animal, a saúde, o esporte, a educação. E como prefeito eu reconheço que, na medida do possível, obviamente, a gente tem que acolher as demandas e trazer cada um para perto da gente. Volto a falar, muito acima de partido, é Caçapava. Ian, obviamente, né, você vai iniciar agora esse processo, que é o processo de transição, né? Você foi muito crítico a alguns investimentos em obras e algumas obras estão a serem entregues. Você vai dar continuidade às obras iniciadas no governo Pétala? Fabrício, eu sempre fui crítico a endividamento e crítica a dinheiro mal gasto. A gente, quando fala de uma obra que vai levar uma creche até um bairro, que vai levar um postinho de saúde, um asfalto, eu sou totalmente a favor. O que foi feito agora tem que ser continuado. Não adianta eu, como prefeito, parar o que foi feito, travar o que deu certo, para querer fazer alguma coisa diferente. A gente não tem rixa política, a gente não tem nenhum problema com a última gestão. Pelo contrário, a gente quer terminar as obras para honrar o dinheiro do contribuinte. Na sua análise, qual é o item do seu plano de governo mais difícil de ser executado? Olha, Fabrício, são vários pontos muito importantes. A gente cita no plano de governo 2 frentes de trabalho que alguém tem que começar, mas até hoje ninguém teve a coragem. A primeira é o início da construção do anel viário. A gente envolve uma série de recursos, uma série de investimentos que eu reconheço que, como prefeito, eu posso começar e não terminar. Mas se nunca começar, ninguém vai terminar. Um outro ponto importante é o plano de carreira do servidor. Muitas vezes a gente luta, a gente cobra para valorizar quem realmente trabalha, mas sequer existem estudos para isso hoje. Eu sei que é um projeto que envolve investimentos a longo prazo, que envolve readequação, mas o estudo tem que ser iniciado. Então são 2 pontos muito importantes que a gente tem que começar para ontem, para em um futuro não tão distante, começar a colher os frutos. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde a queima-roupa. Vamos lá? Pinga fogo, vamos embora. A maior dificuldade nessa campanha eleitoral? Ameaça. A minha maior alegria como vereador? Poder trazer tanto investimento para a cidade. O meu maior sonho como próximo prefeito? Trazer uma saúde de qualidade para todo mundo na cidade e estar presente junto com o meu povo. Uma surpresa que não está no meu plano de governo, mas que após a eleição eu quero realizar. Um atendimento odontológico 24 horas na Fusan para emergência. A Caçapava que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do meu mandato como prefeito da cidade. Uma Caçapava que tenha um olhar para o futuro e não só para o curto prazo. Uma cidade que valorize cada um que mora por lá e que olhe por quem mais precisa. Essa foi a nossa entrevista com o advogado e vereador Ian Lopes de Almeida, eleito prefeito de Caçapava, nossa cidade de simpatia. Os bastidores da política você confere aqui na Jovem Pan, às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is. Até o nosso próximo programa.